Olá, alunos do Enem. Vamos a mais uma questão sobre o módulo Medidas de Geometria, aula 6, comprimento da circunferência e do arco. Aqui eu coloquei o comprimento da circunferência, que é 2π vezes r. Vamos à questão que caiu no Enem 2017. Pivô central é um sistema de irrigação muito usado na agricultura, em que uma área circular é projetada para receber uma estrutura suspensa no centro dessa área. Há uma tubulação vertical que transmite água através de um cano horizontal longo, apoiado em torres de sustentação, as quais giram sob rodas em torno do centro do pivô, também chamado de base, conforme mostra a figura. Cada torre move-se com velocidade. É um exercício que envolve velocidade. Velocidade constante. Então, tem que imaginar aqui, tá? Aqui tem a figura. Então, tem uma base aqui, né? Que aqui tá na foto. É bem interessante esse exercício, que é usado na agricultura. E fica girando e fica irrigando toda a área agrícola. Um pivô de 3 torres, T1, T2 e T3, será instalado em uma fazenda, sendo que as distâncias entre as torres consecutivas, bem como da base à torre 1, são iguais a 50 metros. Vou marcar aqui, então. Aqui é 50, esse pedacinho é 50 e esse pedacinho também é 50. O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das torres de tal forma que o pivô efetue uma volta completa, ó, volta completa, é o comprimento da circunferência, gente, em 25 horas. Então o tempo, no caso o ΔT, né, é 25 horas, uma volta completa. Volta, tá dando para enxergar aí? Completa. Que é o comprimento da circunferência. Volta completa, né? Muito bem. Use para π aproximação de 3. Aí ele fala, para atingir seu objetivo, as velocidades das torres T1, T2 e T3 devem ser em metro por hora. Qual a velocidade? Vamos anotando tudo. Metro por hora. Muito bem. Então, ele pergunta das torres T1, da T2 e da T3. Nós vamos fazer os cálculos com a torre T1. Olha que interessante. A torre T1 é a primeira resposta aqui. São todas diferentes. Então, se eu calcular a torre T1 de maneira precisa, eu não preciso calcular as outras, concorda? Pelas alternativas aqui. Se tivesse valores iguais, eu teria que calcular as outras. Só que não. Então, para que calcular tudo? Se eu calcular direitinho a T1, eu já vou ter a resposta. Qual a alternativa correta? Bom, vamos pensar aqui então. Esse exercício, então quer dizer que isso aqui fica girando, né? Tem uma velocidade aqui, e aqui outra velocidade, aqui outra velocidade. Por quê? Os raios são diferentes, né? Então, nós vamos considerar, para a torre T1, nós vamos considerar a circunferência pequena. Deixa eu pegar aqui a circunferência que nós vamos considerar. Porque nós queremos a velocidade aqui, né? Da torre T1. Bom, qual é a fórmula de velocidade? Vocês poderiam pensar, velocidade é física. Pois é, gente, mas caiu no Enem de matemática. A próxima questão é também sobre velocidade e comprimento da circunferência, mas caiu no Enem na parte de física. Então, velocidade pode cair tanto em física como em matemática. A forma da velocidade média. Porque para a matemática, a velocidade média é uma razão. É uma razão, assim como escala é uma outra razão. Então, é um conteúdo de matemática. Vamos lá. Velocidade média, qual é a fórmula? Gente, olha aqui a unidade, metro por segundo, metro por hora. Metro mede o quê? Mede distância.
Ou ΔD ou ΔS, que a gente fala na física, né? É a distância. Por hora, que é o tempo, ΔT. A velocidade, então, é distância sobre o tempo. Ou você põe ΔS, ΔT, que vem lá da física, ou a gente pode falar, é a distância pelo tempo. Para ficar mais simples. É fácil de lembrar essa fórmula. Por quê? A gente não fala velocidade quilômetro por hora? Quilômetro por hora. Quilômetro não é unidade de distância? Hora não é unidade de tempo? Então, pela unidade, a gente consegue determinar a fórmula. Lembrar da fórmula. Tá? Sempre lembrando que metro, né? Então, metro mede o quê? Distância. Hora mede tempo. Ah, então é distância sobre tempo. Então, essa dica eu sempre dou para meus alunos. Quando eu não sei a fórmula, você vai na unidade que foi dada no exercício e aí você lembra da fórmula, tá? Bom, então, vamos ver aqui. Ele quer saber qual a velocidade, né? Então, velocidade é igual. Delta é distância. A distância é o comprimento da circunferência, concorda? Porque ele vai, né, rodar aqui, ó, esse T1, tá? Então, é o comprimento da circunferência sobre o ΔT, que falou que quer que seja 25 horas. Pronto. Então, basta agora eu calcular o comprimento da circunferência aí. Então, vamos pegar essa circunferência, vou fazer aqui do lado, tá? Essa circunferência tem raio quanto? Raios 50. E eu quero o comprimento total. Então, é 2π vezes R. Então, o π falou para aproximar para 3, o R é 50. Quanto que deu o comprimento? Então, 6, 2 vezes 6, 6, 6 vezes 5, 30. 300 o quê? Metros. Porque aquele 50 era em metros, né? Aqui, ó. Pronto. Basta agora eu substituir aqui. Então, ficou comprimento 300 dividido por 25. Trezentos dividido por 25, quanto que dá? 1 vezes 25, 25. Para 30, 50. E aqui 2. Deu 12, o quê? Metros por hora. Porque 25 estava medido em horas, o comprimento em metro. Qual a alternativa? Que tem o 12 na primeira, é a alternativa A. Pronto, já temos a resposta. A alternativa A. Veja que não precisou fazer para o T2 e para o T3, porque já achamos a alternativa correta, a única que tem o 12 no primeiro número aqui, tá? Bom, pessoal, esse exercício aqui, o que ele acrescentou é um exercício que envolve a razão velocidade, né? Que é distância sobre tempo, tá? E aí, a partir disso, é muita interpretação do problema, né? Tem um enunciado comprido, né? Bem grande. E eu tive que ter paciência, mas olha, a resolução é rápida, porque a gente poderia só calcular a velocidade do T1, que já terminou a questão. Bom, pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau, até o próximo vídeo.